Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus seja convosco. Bom, o vídeo de hoje vai ser bem diferente, né? Não irei trazer aqui pregações, né, versículos bíblicos, estudo da Bíblia e etc. Mas eu decidi falar da minha experiência com Deus, com vocês, né? Como nós sabemos, Deus também fala com o seu povo através de sonhos, né? Um exemplo disso foi José, né? Que Deus, através de sonhos, revelava coisas que ele faria no futuro e etc. Então, também por sonhos, Deus fala com o seu povo, né? Também por meio de revelações, né? Profecias. E quando eu me converti, em 2015, né? Eu passei a frequentar bastante a igreja, né? Todo culto eu estava lá. E isso foi eu fui criando um vínculo com Deus, né? Não só, claro, dentro da igreja, mas também em casa, principalmente. Então, cada vez mais eu fui me relacionando com Deus e isso foi aumentando a minha comunhão com Ele, né? Eu já não conseguia mais viver longe da presença do Senhor. Então, foi aí que o Senhor começou a falar comigo através de sonhos, né? Que eu costumo dizer que não sei diferenciar o certo quais foram os sonhos, quais se foi revelações e etc. Mas sei que Deus falou comigo e vou compartilhar aqui com vocês, né? Bom, certa vez Deus me deu um sonho. Nesse sonho eu estava em um cenário meio que apocalíptico, né? Cenário de fim de mundo mesmo. E quando eu olhava para o céu, tinha muitos anjos voando. Eles iam de uma ponta, depois voltavam para outra. E nessa ponta, lá no céu, tinha o Sol e a Lua, né? O Sol e a Lua estavam juntas, um ao lado do outro. E meio que tinha uma bola de fogo, não sei, que envolvia ali o Sol e a Lua. Toda vez o anjo entrava lá dentro. E toda vez que o anjo entrava, meio que explodia, né? Meio que acontecia uma explosão de fogo. E quando ele voltava, ele saía ali do Sol e da Lua, né? Que ele entrava ali naquele meio. Quando o anjo saía dali, ele saía com um livro. Ele segurava um livro em suas mãos e passava voando sobre mim, por cima de mim, né? E quando eu olhava para ele, ele segurava um livro na mão. E isso assim foi, isso acontecia muitas vezes, né? O anjo ia até lá, daí voltava com um livro. E analisando, né? Assim, pensando a respeito desse sonho, hoje em dia, eu tenho mais conhecimento, né? Graças a Deus, da palavra. Quando eu me lembro desse sonho, eu me lembro também de várias passagens na Bíblia, que principalmente em Apocalipse, eu me lembro do livro da vida, que é o livro onde está escrito todos os nomes dos salvos, né? Do povo de Deus. Então, é somente desse livro que eu me lembro, né? Então, eu sei que, bom, eu não sei interpretar sonhos, né? Mas sei que o Senhor Deus falou comigo. E mesmo sem saber interpretar, o Senhor ele sempre dá um jeito para que a gente possa entender e compreender, né? Até porque tem muitos sonhos que o Senhor nos dá que fica muito claro, né, a sua intenção. Então esse sonho foi muito impactante para mim. Certa vez também eu sonhei que, bom, eu andava em uma igreja, né? Que claro, por questão de ética não vou falar aqui o nome dela, mas eu sonhei que nessa igreja o pastor ele estava pregando, né? Os fiéis estavam todos de pé e quanto mais ele pregava, mais as pessoas pegavam fogo, se agonizavam, sabe? E os olhos também dele estavam tipo um olhar de mal mesmo, sabe? O olhar dele chegou a pegar, os olhos dele chegou a pegar fogo, né? Então eu senti uma presença muito ruim naquele local, né? Aquele sonho. E foi exatamente sobre a igreja que eu frequentava, né? E era uma igreja que só pregava sobre o dízimo, poucas vezes citava o nome de Jesus, mas sempre eles falavam sobre dízimo, sabe? A maioria das pregações
era sobre dízimo. Então, realmente não era uma igreja focada no Evangelho de Cristo, né? No amor de Deus, na sua justiça, né? Então, o Senhor, através desse sonho, me fez enxergar que a igreja que eu estava frequentando não era uma igreja boa, realmente, para o meu crescimento, para a minha relação com Ele, para a minha comunhão com o Senhor, né? Por esse motivo, eu acabei saindo da igreja, né? E nunca mais eu voltei para lá. Inclusive, já cheguei a falar dessa igreja em um dos vídeos, né? Inclusive, foi sobre o vídeo que eu fiz a respeito dos dons do Espírito Santo, né? Onde eu falei da minha experiência com aquela igreja. Então, se você não assistiu esse vídeo, assistem, por favor. E um outro sonho que eu também tive foi de que eu estava em um local que parecia o céu. Claro, nunca fui para lá, né? Mas parecia muito o céu. Na minha frente tinha uma porta e nessa porta, de um lado tinha um anjo e do outro lado tinha outro anjo, né? Cada um segurava uma parte da porta. E na minha frente tinha um homem com cabelos também mais ou menos até aqui, até a altura do ombro, com uma roupa bem longa. E ele me levou até a porta, me guiou até a porta. Os anjos abriram a porta para mim. Quando abriram a porta para mim, eu olhei para baixo, tinha um local muito bonito, né? Parecia muito o paraíso, era um local muito bonito. As pessoas estavam felizes, todas estavam com... Também tinha nesse lugar animais, né? Realmente parecia o paraíso, era um lugar muito bonito. Daí eu comecei a sobrevoar sobre aquele local, né? Eu passei voando sobre esse lugar e quando eu olhava para baixo, né? Eu ia voando, sobrevoando o local e olhando para baixo. Quando eu olhava para baixo, como eu disse, via muitas pessoas felizes, todos estavam em perfeita comunhão com o Senhor. Então, ali tinha pessoas que eu conhecia, aliás, que eu conheço, né? Tinha uma menina que também, ela frequenta a igreja até hoje, né? Ela é uma serva de Cristo. Ela chegou a estudar comigo. Então, cheguei a ver ela, né? Então, isso foi muito gratificante para mim, pois com esse sonho eu vi que realmente eu estava na direção certa, que eu estava caminhando certo, né? E que o Senhor estava contente comigo, né? Então, eu percebi que eu realmente estava fazendo a coisa certa, seguindo o caminho do Senhor, né? E também um outro sonho que eu tive foi de que eu estava em um local bem escuro, né? Mas de repente na minha frente surgiu uma luz e essa luz ela vinha do rosto de um homem que também tinha uma roupa bem longa e segurava um rolo ou uma pedra nas mãos, né? Ele estava de costas para mim, de pé, assim, segurando, como eu disse, ou um rolo ou uma pedra. E nessa pedra, nesse rolo, tinha um nome escrito, que pegava fogo, né? Era um nome que saía faíscas de fogo. Daí eu fui chegando perto desse homem e toquei no ombro dele. Quando eu toquei em seu ombro, ele simplesmente virou-se de frente para mim, me mostrou esse rolo ou essa pedra e me perguntou se eu estava vendo aquele nome. Eu respondi que sim. Daí ele falou: a partir de agora, filho, esse é o seu novo nome. O Senhor, ele mudou o meu nome, meus irmãos. Até hoje eu nunca esqueço desse sonho. Para mim foi o maior sonho que eu tive. É o sonho que realmente marcou, mudou a minha vida por completo, né? Pois eu vi que a minha caminhada com Deus estava mais do que perfeita, né? O Senhor constantemente falava comigo por meio de sonhos, né? E nesse sonho, como eu disse, ele chegou a mudar o meu nome, né? Quando eu olhei para o nome, claro que eu não lembro desse nome, infelizmente, mas como eu disse, foi um sonho que me marcou bastante. Então, meus irmãos, eu acabei saindo daquele local, né, que eu estava gravando o vídeo porque tem muito barulho ali, pois está acontecendo uma construção ali, né? Estão reformando a estrada, então tinha muito barulho. Bom, e ainda sobre esse sonho, né, que eu tive, sempre que eu me lembro desse sonho, eu também me lembro da passagem que está escrita em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, né? Que o Senhor fala exatamente que ao vencedor
Ele dará de comer do maná escondido, e também lhe dará uma pedra branca, e nessa pedra branca um novo nome, que ninguém conhece, ninguém vai conhecer esse nome, a não ser aquele quem o recebe, né? Então, esse versículo tem bastante a ver com esse meu sonho, que o Senhor mudou o meu nome. Foi um sonho realmente muito impactante, foi o mais que me impactou. E um outro sonho também que eu tive, que também foi um sonho bem forte, né? Talvez tenha sido o sonho mais forte que eu tive, foi de que eu subia, tinha uma escada que era que era daqui até os céus, né? É também um sonho que eu chego a me lembrar do mesmo, que foi o mesmo foi um sonho parecido que Jacó chegou a ter, né? Ele sonhou com uma escada que ia daqui até o céu. Eu também tive um sonho assim. Então eu comecei a subir essa escada e muitas pessoas também subiam comigo. Quanto mais eu subia, eu olhava para baixo, as pessoas também subiam junto comigo. Só que todos nós estávamos desesperados, pois essa escada estava se quebrando. Quanto mais nós subíamos, mais a escada se quebrava e derrubava pessoas. Pessoas iam ficando pelo caminho, iam ficando para trás. Então, eu estava no topo, eu era o primeiro da lista, né, digamos assim. Eu era o primeiro subindo a escada e quando eu olhava para baixo, muitas pessoas também subiam comigo. Só que, como eu disse, a escada ia se quebrando, pessoas iam caindo. Então, todos nós ficamos desesperados para chegar logo no topo da escada, para que a gente não pudesse cair dela. Então, quando eu cheguei no topo, e eu fui o único que cheguei nesse sonho, quando eu cheguei no topo da escada, tinha vários anjos ao meu redor, me cercaram, né? E todos eles estavam olhando para mim com um olhar sério, um olhar amedrontador, que quando eu acordei fiquei com muito medo, né? Mas eles tinham um rosto parecido com um de homens, mas era um rosto bem fino, um rosto bem diferente mesmo. Um rosto angelical, né? Com uma presença poderosa. Tinham asas e eram todos brancos. Apenas o cabelo era como fogo, meio que amarelo, algo do tipo. Mas realmente eles tinham uma presença muito forte, né? No sonho eu me senti realmente imóvel, não consegui me mexer. Então esse sonho foi altamente explicativo, né? O Senhor me mostrou que eu estava indo bem, estava subindo os degraus, né? Estava caminhando certo, só que eu tenho que tomar cuidado para não me perder no caminho, né? Não me desviar dos seus caminhos, pois muitos acabam se perdendo, né? E aí dificulta e muito a sua relação com Deus, né? Acabam se afastando do Senhor e acabam aí sofrendo as consequências, né? Pois tudo que fazemos tem consequências, né? Sejam para coisas boas ou para coisas ruins. Então, temos que sempre vigiarmos, temos que sempre tomar cuidado, né? E bom, esse foi o vídeo de hoje, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem diferente, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Quis falar sobre a minha experiência, então, com Deus, né? Através de sonhos, de revelações. E o Senhor nos usa da maneira como Ele quer, né? Então, nem sempre o modo que o Senhor me usa vai ser o modo que Ele vai usar você. Então, o Senhor nos dá dons diferentes, nos dá capacidade para ouvir a sua voz e também podermos compreender, né? Então, é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixe seu gostei, comentem e compartilhem. Afinal, a pregação do Evangelho não pode parar. E só mais uma coisa, deixa aí também nos comentários a experiência de vocês, né? Quais foram as suas experiências com Deus, né? Ao longo da sua caminhada. Então deixa aí nos comentários que prometo responder a todos vocês.